Deus te abençoe, que os céus te guardem. Seja muito bem-vindo à nossa igreja online. Por favor, abra o seu coração, prepare a sua fé, não permita que absolutamente nada lhe atrapalhe. Reserve 30 minutos. 30 minutos desse momento para Deus. O culto online não passa disso e eu tenho certeza que o poder de Deus estará tocando na sua vida de uma forma extraordinária. E onde você está, diga glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos formar uma corrente de oração poderosa. Aonde tem oração tem resposta, aonde tem oração tem vida com Deus, aonde tem oração tem comunhão, aonde tem oração existe milagres. E eu tenho certeza que quando nós formarmos a nossa corrente de oração, Deus irá abrir os céus, estará abençoando a sua vida, tocando na sua vida aí onde você se encontra. Por falar em oração, já deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração para que nós venhamos entrar em concordância, né? A corrente da concordância. Vamos ligar na terra para que seja ligado nos céus esse milagre, essa bênção. Por falar em milagre, eu estou muito feliz. Nós estamos a 4 testemunhos. Faltam 4 testemunhos para chegarmos à marca de 200 testemunhos nesse ministério. Olha que coisa maravilhosa. Um simples culto online, você aí na sua casa, de repente no seu local de trabalho, e Deus tem abençoado, Deus tem derramado bênçãos maravilhosas através desse ministério, e eu tenho certeza que daqui a pouco você estará dando o seu testemunho, tá certo? Já escreveu aqui o seu pedido de oração? Prepare também um copo com água. Nós sempre usamos o copo com água como um ponto de contato. A água tem várias simbologias, uma delas é a limpeza, serve para lavar, e quando nós orarmos e você beber desta água, estaremos pedindo a Deus que Ele venha transformar essa água num santo remédio, que o doente seja curado, que o cativo seja liberto e que Deus venha lavar da tua vida tudo aquilo que não presta, que o Senhor venha lavar da tua vida, tudo aquilo que não pertence a Ele e à sua vida, seja um canal desobstruído para receber as bênçãos de Deus, tá certo? Já abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8. 2 Reis, capítulo 4, verso 8, o Senhor nos deu uma palavra poderosa, que eu tenho certeza que vai tocar na sua vida. Só antes, me ajude, por favor, meu querido, minha querida, a ganhar almas aqui através da internet. Me ajude a levar a palavra de Deus. Como, pastor, que eu posso ajudar? É simples. Você pode ajudar deixando o seu like, o seu joinha. Quando você faz isso, você nos ajuda demais aqui dentro do YouTube. E se não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ativa as notificações para quando nós enviarmos aqui o culto online, entrarmos ao vivo no culto online. Inclusive, esse culto acontece todos os domingos, 8h30 da noite, ao vivo, como estamos aqui agora, e toda quinta-feira, 8h30 da noite, também ao vivo. Realizamos orações toda segunda, quarta, sexta, para que quando a gente entrar aqui no YouTube, o YouTube te notificar para que você não perca a bênção, que é orar, a bênção que era ouvir a palavra de Deus, tá certo? 2 Reis, capítulo 4, verso 8, podemos ler? Já está com a sua Bíblia aberta? Já fez o teu pedido de oração? Já deixou o teu like, o teu joinha? Excelente, vamos para a mensagem. Preste atenção, repito, fique todo culto para que Deus te abençoe. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque o Senhor tem bênção, Ele tem plano, Ele tem propósito para a sua vida. O texto sagrado, ele diz assim: certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. E assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Apenas para contextualizar, a Bíblia fala que Eliseu passava por um determinado lugar, numa cidade chamada Sunem, e uma mulher sunamita viu Eliseu, observou que ele era um homem de Deus. No próximo versículo está bem claro isso, e essa mulher convidou o seu marido para fazer um quarto para o profeta. Ela entendeu que ela fazendo aquele quarto e aquele profeta que representava Deus,
entrasse na sua casa, a presença de Deus estaria entrando dentro da casa dela. Nós vamos nos ater a essa questão da construção do quarto, que é muito forte. A Bíblia deve ser lida e ela deve ser meditada. Preste atenção para que Deus te abençoe. Versículo 9 diz assim: ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. A Bíblia, povo de Deus, tem que ser lida e ela tem que ser meditada. Nós vamos parar aqui nesse quarto que a mulher sunamita preparou para o profeta Eliseu. Ela disse assim para o seu marido: vamos preparar um quarto. Nesse quarto vamos colocar, ela falou de quatro peças nesse quarto. 4 peças. Ela falou: vamos colocar uma cama, vamos colocar um candeeiro, uma lamparina, vamos colocar uma cadeira e vamos colocar uma mesa. 4 móveis: cama, mesa, candeeiro, lamparina e uma cadeira. A Bíblia, ela tem que ser lida e ela tem que ser meditada. Tudo na Bíblia tem um significado. Tudo na Bíblia há um contexto. Todo mundo deseja que a presença de Deus, que Deus entre na sua casa. É ou não é verdade? Quem é que não gostaria de ter a presença de Deus inundando o nosso lar? Você deseja isso, eu desejo isso, todos nós desejamos isso. Só que esse texto nos fala sobre algo muito forte nesses 4 móveis, podemos falar isso: mesa, cama, candeeiro e cadeira. Esse texto nos revela que se nós nos atermos ao segredo que há nesses quatro móveis, ou nessas 4 peças que compõem esse quarto que essa mulher preparou, não há erro. A presença de Deus vai inundar o nosso lar. A presença de Deus vai encher a nossa casa aí onde você está. Diga glória a Deus. Vamos para a primeira parte, para a primeira peça desse quarto. Ela falou: vamos colocar uma cadeira. A cadeira, nesse sentido espiritual, aqui há 2 sentidos aqui. Primeiro, a cadeira é um lugar de permanência. A cadeira é um lugar onde nós sentamos para aprender, sentamos para ouvir. E isso aqui é muito forte. Você tem que ter sempre essa disposição de sentar, de permanecer sentado para ouvir a palavra de Deus, para aprender a palavra de Deus. Por exemplo, tem pessoas, eu acredito que você está neste momento sentado, né, de repente no seu sofá, numa poltrona, ou de repente numa cadeira, parado, ouvindo a palavra de Deus. O Espírito Santo neste exato momento está nos usando, conduzindo uma palavra para tocar na sua vida, para abençoar a sua vida. Porém, tem pessoas que não conseguem permanecer sentadas ouvindo a palavra de Deus. Tem pessoas que conseguem permanecer sentadas assistindo um filme, assistindo uma novela, assistindo uma peça de teatro, assistindo uma série, assistindo um jogo de futebol, mas não consegue permanecer sentado ouvindo a palavra de Deus. E não existe, meu querido, minha querida, nesta vida, absolutamente nada mais importante do que ouvir a palavra de Deus. E quando nós permanecermos sentados ouvindo a palavra de Deus, em outro significado da cadeira. Cadeira também representa lugar de honra. Todos aqueles que permanecem sentados ouvindo a palavra de Deus, e não apenas ouvem, mas pratica, Deus sempre prepara um lugar de honra. Inclusive, é onde você está, declare essa palavra de bênção sobre a sua vida. Declare: o Senhor está preparando um lugar de honra para mim. Creia de todo o seu coração. O segundo elemento deste quarto, a Bíblia fala sobre um candeeiro, sobre
uma lamparina. E o sentido espiritual do candeeiro, da lamparina, é luz. A presença de Deus deseja iluminar a sua vida. O sentido espiritual, o significado espiritual do candeeiro, da lamparina, é o fogo do Espírito Santo. Eu, você, nós não devemos de forma alguma permitir que absolutamente nada nessa vida apague a chama do Espírito Santo em nosso ser. A chama do Espírito Santo em nossas vidas, da hora que você acorda até a hora que você dorme, da hora que eu acordo até a hora que eu vou deitar, descansar, dormir. Você pode ter certeza que Satanás vai tentar fazer de tudo para apagar a chama do Espírito Santo na sua vida. E como que isso acontece, pastor? Quando que Satanás consegue apagar a chama do Espírito Santo da nossa vida? Quando nós não meditamos na palavra de Deus, quando não sentamos na cadeira da permanência, quando nós não permanecemos firmes na presença de Deus ouvindo a sua palavra, quando perdemos o prazer de sermos fiéis a Deus. Quando a gente fala de fidelidade, não é só dízimos e ofertas, não também, tá, gente? Dízimo é muito mais do que um valor monetário apresentado a Deus para que haja manutenção da obra de Deus. Dízimo é honra, dízimo é respeito. Dízimo é eu reconhecer que tudo vem de Deus na minha vida e que sem Deus nós não somos nada. Dízimo é reconhecer o senhorio de Deus em nossas vidas. Dízimo é uma prova de amor. Você sabe que esse mundo tem um Deus que domina esse mundo chamado Mamon. As pessoas matam e morrem por causa do dinheiro, é uma verdade. E quando eu devolvo o meu dízimo, quando você devolve o seu dízimo, você está provando para Deus que o seu amor não está no dinheiro, mas em Deus, na sua obra, no seu reino, aqui neste mundo que é a obra de Deus, mas muito mais do que dízimo. Fidelidade é muito mais do que um valor monetário apresentado, repito, para que haja manutenção da obra de Deus. É muito mais do que uma oferta voluntária de amor apresentada para Deus. E por falar em amor, deixa eu abrir aqui um rápido parêntese. Você já reparou que quando eu toco no assunto dízimo, eu não falo de espírito devorador? Você já observou isso? Sabe por que eu não toco no assunto espírito devorador? Porque o correto é eu, você, devolvermos a Deus aquilo que pertence a Ele, que são as primícias, não por medo de que um demônio atue na minha vida, mas porque eu amo ser fiel a Deus. Tá dando para entender a diferença? É igual no mundo. Uma coisa é, por exemplo, uma pessoa estar com você por amor e outra coisa é a pessoa estar com você por interesse ou por medo. Tá dando para entender a diferença? Por isso que você nunca vai me ver aqui falando, olha, se você não der o dízimo, o espírito devorador, o demônio vai entrar. Não, não, não. Eu não faço isso. Porque eu quero que você seja fiel a Deus, porque você ama a Deus. Porque você entendeu o valor da graça. Tá fácil de compreender? Gente maravilhosa. Uma coisa é eu me entregar a Deus por amor. Outra coisa é eu me entregar a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Tá dando para compreender a diferença de uma entrega por amor, de uma entrega verdadeira, para uma entrega por interesse ou por medo. E Deus não quer isso. É tanto que está escrito. Ele diz, Deus ama, o apóstolo Paulo, se eu não me engano, diz, Deus ama aquele que dá, aquele que se entrega com alegria. Se não tem alegria, então não é melhor fazer nada. Tá fácil de compreender, mas voltando ao assunto da fidelidade, não é simplesmente devolver o dízimo, apresentar ofertas, mas na vida, num todo. Satanás vai tentar fazer de tudo para que a chama do Espírito Santo seja apagado na sua vida, a lamparina seja retirado desse quarto. Esse quarto representa a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus. Lembra o que Jesus falou?
Entra no teu quarto, ora em secreto, e o Deus que vem em secreto te recompensará. Esse quarto representa a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus. Gente, que palavra forte. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir para você o peso que essa palavra tem, a força que essa palavra tem. Tá fácil de compreender, sim ou não? Vocês que estão entrando agora, que Deus te abençoe. Gente maravilhosa, já deixou o teu pedido de oração? Se não deixou, daqui a pouco nós vamos formar a nossa corrente de oração, a oração da concordância. E eu tenho certeza que o poder de Deus vai tocar na sua vida. Então, por favor, deixa o seu pedido de oração com toda a sua fé. Já aproveita, deixa o seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Fazendo assim, você estará nos ajudando a ganhar almas, a levar a palavra de Deus através da internet. Assista todo culto, no máximo 30 minutos, não passa disso. E eu tenho certeza que o Senhor abençoará a sua vida. Glória a Deus! Nós já falamos sobre 2 itens desse quarto, a cadeira e o candeeiro. Vamos ler mais uma vez o versículo. Ela diz, vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Já falamos sobre 2 elementos desse quarto que não pode faltar na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus, a cadeira e a lamparina, o candeeiro. E nós vamos falar agora sobre o 3º elemento, que é a mesa. A mesa representa lugar de comunhão. É onde nós fazemos a nossa refeição, né? É onde nós nos alimentamos, espiritualmente falando, nos alimentamos da palavra de Deus. Por exemplo, neste exato momento nós estamos sentados à mesa de Cristo. Estamos comendo alimento que alimenta a alma. Estamos nos alimentando da palavra de Deus que é inerrante, que não falha. Ou não é verdade. E você sabe que tem um fator muito importante sobre a mesa. A mesa revela prosperidade, como também a mesa revela escassez, né? A mesa revela prosperidade e a mesa revela escassez numa casa. Não há quem seja próspero que deseje ver uma mesa faltando pão. E não há uma pessoa que esteja numa situação difícil que a mesa não mostre que ali está faltando o pão de cada dia. A mesa também revela-se numa casa a comunhão, né? Geralmente uma casa onde a família é unida, a mesa é um lugar que demonstra isso, né? Inclusive, tem um hábito dentro da sua correria. Claro, a gente sabe que nos dias atuais é uma correria absurda, mas tem o hábito de pelo menos fazer uma refeição no dia junto com a sua família, orar com a sua família. Por exemplo, na minha casa, todos os dias, nas nossas refeições, nós estamos juntos e oramos. Eu tenho uma filha pequena, inclusive, a gente já ensina ela a orar, ali a agradecer a Deus pelo pão de cada dia, mostrando para ela, já ensinando para ela que a mesa é um lugar de comunhão. É um lugar onde revela também a união de uma família. Então não deixe escapar de você esse elemento, o elemento mesa, lugar de comunhão. Tenha prazer em se alimentar da palavra de Deus, né? Todos nós temos pratos prediletos e geralmente quando a gente senta à mesa e está aquele prato predileto, a gente tem prazer de sentar na mesa e comer aquele prato que nós gostamos. É ou não é verdade? Tenha prazer em se alimentar da palavra de Deus. Tenha prazer em se alimentar das coisas espirituais. Repito, tem gente que não tem esse prazer. Tem prazer em tudo no mundo. Aliás, essa é uma grande diferença entre um crente verdadeiro e um não crente. É o prazer nas coisas de Deus. É o prazer em... Eu não estou falando aqui de ser religioso não, tá, gente? Eu não estou falando aqui de religiosidade não, tá, gente maravilhosa? Mas eu estou falando de vida com Deus.
de comunhão com Deus. Nós vamos para o último elemento desse quarto espiritual que representa a nossa vida, que não pode faltar na nossa vida. Que elemento é esse, pastor? A cama. A cama, ela tem duas simbologias aqui espiritual. Qual, pastor? A cama é um lugar de intimidade. A gente não pode perder a nossa intimidade com Deus. O nosso momento a sós com Deus. Por exemplo, eu estou aqui, nós vamos orar, eu vou clamar agora junto com vocês. Mas eu não oro só junto com vocês. Eu tenho o meu momento a sós com Deus. A minha intimidade com Deus. Eu não leio a Bíblia e medito na Bíblia somente aqui junto com vocês. E nem você pode meditar na Bíblia somente aqui junto conosco. Também. Mas você também tem que ter o seu momento a sós com Deus. Por exemplo, eu vou para o monte, todos os meses eu vou para o monte clamar pela vida de vocês. Não esteja pensando que eu vou para o monte só clamar pela vida de vocês. Eu vou lá também pedir a Deus pela minha vida. Eu vou lá também para estreitar o meu relacionamento com Deus, com o Senhor. Tá fácil de compreender? Gente maravilhosa. Segunda simbologia da cama. A cama também é um lugar de descanso. Todos nós chegamos em um determinado momento do dia, por exemplo, daqui a pouco. Acabou aqui o culto, né? Final do dia, eu vou deitar na minha cama e descansar. E espiritualmente falando, Deus nos mostra, nos ensina que nós também temos que aprender a descansar em Deus. De repente você está aqui, o Espírito Santo agora me toca antes de orar, com quem ele quer falar eu não sei, de repente você assiste esse culto agora e você está enfrentando uma batalha na sua vida. Você está passando por uma luta, uma questão que você precisa resolver, algo que precisa ser restaurado na sua vida, um sonho que você deseja que o Senhor venha tornar em realidade, um problema que você precisa resolver e talvez isso está tirando a tua paz e Deus está me usando para falar para você, meu querido, minha querida. Deus está me usando para falar para a senhora, Paula, Fernanda, Luciana, Marta, Márcia, Andréia. Deus está me usando, Maria, para falar para você, Paulo, Antônio, José, Cláudio. Deus está me usando para falar para você, descanse. Descanse. Coloque toda a ansiedade nas mãos de Deus, é o que nós vamos fazer agora. O Espírito Santo está me usando para falar para você, descanse. Porque Deus, meu querido e minha querida, não deve nada para ninguém. Se você tem lutado para ser fiel a Deus, porque ora, eu não posso querer cobrar de Deus fidelidade se eu não sou fiel. Tá fácil de entender. Se você tem lutado para fazer a sua parte com Deus, descanse. Deus não deve nada para ninguém. Não há quem tenha feito nada para Deus que Deus fique lhe devendo alguma coisa. Ele é fiel. Ele é fiel. E ele me usa para falar para você exatamente isso. Descansa o teu coração em Deus, porque ele está trabalhando na tua vida. Neste exato momento nós vamos clamar. Eu já estou aqui com o meu copo com água, prepare o seu. Ele está movendo, ele está agindo na sua vida. E se você estava aqui e diz assim, pastor, eu não estava fazendo a minha parte com Deus, então faça a partir de agora. Se posicione, tome uma postura, tome uma atitude de mudar e pode ter certeza que ele vai te abençoar. Glória a Deus, vamos orar. Senhor Deus e nosso eterno Pai, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, graças te damos por esta palavra, Pai. Que palavra maravilhosa. Eu não sei, meu Deus, se eu consegui transmitir o que o Senhor, meu Deus, gostaria que eu transmitisse, mas eu me esforcei, Pai. Faça, meu Deus, mais do que as minhas palavras, meu Deus. Faça, meu Deus, essa pessoa entender que ela precisa estar na cadeira da permanência. Permanecer ouvindo a tua palavra.
Faz essa pessoa entender que ela não pode, ele não pode permitir que nada apague a chama do teu espírito, Pai. Faça, meu Deus, essa pessoa compreender, meu Deus, que ela tem que ter prazer em estar na mesa. Meu Deus, que é um lugar de comunhão, tendo prazer em se alimentar da tua palavra, Pai. Faz essa pessoa entender, meu Pai, que ela precisa descansar. A cama é um lugar de descanso, de intimidade, meu Pai. Nós não podemos permitir que nada afaste a nossa intimidade com o Senhor. Meu Deus, perdoe os nossos muitos erros, falhas, pecados, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, seja, Pai, eliminado da vida deste homem, desta mulher. Meu Deus, nós realizamos agora a oração da concordância e te pedimos, Pai, abra os céus agora e traga para a vida deste homem, desta mulher, a resposta que essa pessoa tanto precisa, Pai, e o teu nome será exaltado, o Senhor, meu Deus, será glorificado, meu Deus. Abençoe a vida financeira, abençoe o casamento, a família, cura todos que estão aqui doentes agora, toca no fígado, no baço, no rim, meu Deus, visita os órgãos dessa pessoa, faça, meu Deus, o que o remédio, o que a medicina não pode fazer, toca na vida amorosa, no casamento, toca na vida espiritual, Pai, transforma esse simples copo com água num santo remédio, cura os que precisam de cura, meu Deus, em nome de Jesus, liberta os que precisam de libertação, meu Pai, nos lava e tira, meu Pai, da nossa vida tudo aquilo que não pertence a Ti, que a vida desta pessoa, a partir de hoje, seja um canal desobstruído para receber, para alcançar a Tua bênção e a Tua graça, Pai. Meu Deus, faltam 4 testemunhos, meu Deus, para alcançarmos 200 testemunhos. Que esse testemunho seja o desta pessoa essa semana, em nome de Jesus. Determinamos isto para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Você que crer, diga amém, diga glória a Deus. Bebamos juntos do copo com água com toda a sua fé e creia. Faltam 4 testemunhos para chegarmos à marca de 200 testemunhos. Será você, um desses 4, será você em nome de Jesus essa semana, me mandando uma mensagem, me ligando, dizendo, pastor, Deus me abençoe. Onde você está, diga glória a Deus. Por favor, não saia antes da bênção final. Dê um minuto, nós já vamos terminar. Beba com toda a sua fé. Glória a Deus, meu querido, minha querida. Coloque dentro do seu coração não perder esses 2 dias de culto, domingo e quinta-feira. 8h30 da noite nós temos um compromisso marcado com Deus. Domingo e quinta. E eu tenho certeza que o Senhor está abençoando a tua vida, ajustando. Tudo que precisa ser ajustado, restaurando tudo que precisa ser restaurado na sua vida. Gente maravilhosa, como todos vocês sabem, nós temos um ministério aqui na internet, mas nós também temos uma igreja física que fica na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. E, gente maravilhosa, nós estamos fazendo uma reforma nessa igreja que dividimos em 2 etapas. A primeira etapa, agora nós estamos construindo uma cozinha, uma escolinha para as crianças e um banheiro para as crianças. Gente, tá uma luta tão grande, gente, tão grande que vocês não fazem ideia. Eu queria pedir o seu socorro. Você que ama a obra de Deus, nós estamos com uma dívida enorme no depósito, mas eu creio que Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Estamos avançando, como vocês veem aí, nós estamos agora colocando a parte do gesso, mas ainda estamos devendo quase R$8.000 de telha. A parte da madeira nos quebrou assim, gente, com força, mas eu creio que Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Você que está aqui e deseja ajudar a casa de Deus, pastor, eu desejo me tornar uma coluna dessa obra, um dizimista, um ofertante, ajudar. Pastor, como eu posso fazer? Através da chave Pix da igreja, que é esse número que aparece agora aqui
DDD 84 99898 3523, Igreja Cristã Restaurando Vidas. Se Deus toca o teu coração, ajude. E eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Assim como essa obra vai se erguendo, eu creio que Deus está erguendo a tua vida, mas pelo amor de Deus, só o faça se Deus tocar em seu coração, tá certo? E quando você fizer, aqueles que já enviaram não precisa, sua foto já está aqui, mas se você não enviou a sua foto ainda, por favor, nos mande a sua foto, pois nós fizemos um voto com Deus de todos os meses. Subir um monte, inclusive, esse mês nós vamos viajar 5 horas para subir um dos montes mais altos aqui do nosso estado para clamar em favor da tua vida. Eu tenho certeza que o Senhor estará abençoando a tua vida, mas mais uma vez, eu repito, só faça isso se Deus tocar em seu coração. Se Deus não tocar, não faça absolutamente nada, tá certo? E eu queria te lembrar que toda segunda, quarta, sexta, 6 horas da manhã, nós temos aqui o Manhã de Milagres, 5 minutinhos, uma oração rápida, pedindo que Deus venha realizar milagres na sua vida. Todo grande milagre um dia foi uma oração. Faça um esforço de orar conosco ao vivo às 6 da manhã. Pastor, esse horário para mim não dá, fica difícil, não tem problema. A oração fica gravada, mas o horário que der, você ora esses 3 dias, tá certo? E eu queria terminar aqui a nossa participação te pedindo que você venha ser luz na vida de outras pessoas, como pastor. Em algum local aqui tem um botão escrito compartilhar, gente maravilhosa. Clica nesse botão, pegue o link, copie o link, coloque nos status das suas redes sociais, envie para aquela pessoa que você ama, para que a pessoa venha ouvir essa palavra que foi tão maravilhosa. Eu tenho certeza que o Senhor estará abençoando a tua vida, tá certo? Quero te pedir perdão se eu falei qualquer coisa que o senhor, a senhora se sentiu ofendido, desconfortável. Nossa intenção nunca é ofender, pelo contrário, é te abençoar, pois nós te amamos em Cristo Jesus. Gente, que essa semana seja uma bênção para ti, que até o que estava programado para dar errado, o Senhor reverta, faça dar certo, que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que Deus te abençoe.